E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Mas antes de começar o vídeo, eu já gostaria de pedir para você o like e curtir este vídeo. Claro, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal e ative todas as notificações. Assim, você vai poder ficar por dentro de todo o conteúdo que é postado aqui semanalmente. E nos siga também nas redes sociais, tanto no @igorjuloprof e também no @radiologando. Lá, a gente posta conteúdo todos os dias, com conteúdo interativo, e eu tenho certeza que você não vai querer ficar de fora. Temos também um Instagram específico, apenas para quem quer aprender um pouco mais sobre SUS, que é o @gabaritandosUS, no qual você também pode aprender um pouco mais com a gente. Bom, professor Igor, mas afinal de contas, o que é necessário para poder trabalhar na radiologia? Quer saber sobre isso? Bom, eu vou trazer para você neste vídeo. Sem mais delongas, vamos lá? Bom, pessoal, para poder trabalhar na radiologia é bem mais simples e fácil do que você pode imaginar. Para começarmos, para que você possa trabalhar na radiologia, é importante você ser formado, ou seja, você ter a conclusão do curso de técnico ou tecnólogo em radiologia. Inclusive, nós temos aqui no canal tudo sobre técnico em radiologia e tudo sobre tecnólogo em radiologia, e que está aparecendo aqui nos cards para vocês. Mas se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui também nos comentários para que você possa simplesmente clicar e já assistir o vídeo. Então, para você inicialmente dar início na carreira de radiologia, é importante vocês se formarem e terem esses cursos, tanto um como o outro. Bom, então inicialmente para você dar início na sua carreira na radiologia, é importante você estudar as disciplinas teóricas que são ministradas nos cursos de radiologia, tanto disciplinas teóricas como também disciplinas práticas, como posicionamento radiológico, entre outros. Então, basicamente, você vai precisar cursar e ser aprovado em todas as disciplinas. E existe uma disciplina que geralmente é estudada da metade ou no final do curso, que é a disciplina de estágio curricular. Como assim, professor? Estágio curricular? Pois bem, a área da radiologia, por sua vez, está inserida no contexto da saúde, que por sua vez, nós precisamos passar por um treinamento, dito como estágio, e esse estágio é curricular. É oferecido pela própria instituição, onde você é designado a alguma clínica, algum hospital, para poder colocar em prática e aprender um pouco mais sobre tudo que envolve as práticas radiológicas. E assim, você vai ter a sua primeira experiência com a radiologia, que é exatamente no estágio, onde você vai precisar cumprir aí algumas horinhas para você treinar e poder ter a chance de colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu dentro da sala de aula. E já vou dando um spoiler aqui para vocês. Nem tudo que se aplica na teoria é colocado em prática. Então é muito importante que você se dedique ao máximo que você puder no seu estágio, pois o estágio é uma vitrine no qual você vai demonstrar todo o seu conhecimento e também o seu profissionalismo. Claro, afinal de contas, precisamos ter uma conduta ética, tanto para os outros colegas de profissão, como também para o paciente durante o atendimento. Na área da radiologia, existem diversas técnicas e áreas no qual nós podemos atuar. Não é só raio-x, não é só hospital. Eu, por exemplo, escolhi a docência em radiologia. É uma das áreas que a radiologia dispõe para que possamos atuar. Além de raio-x, tomografia, densitometria, especialidade médica de medicina nuclear, radioterapia, entre várias outras que compreende a área da radiologia. É importante, independente daquilo que a gente goste de fazer, também procurar se especializar, fazer cursos de capacitações para podermos nos aprimorar cada vez mais e assim a gente aprender um pouco mais sobre uma determinada área específica. Por que você está falando isso, professor? Porque durante o curso nós estudamos um pouquinho de cada coisa. A gente não consegue focar especificamente em apenas um conteúdo. Então, após a conclusão do seu curso, é importante realizar estas capacitações, o que vai favorecer também para rechear o seu currículo. E assim, você ter a possibilidade e ter mais chances de sair na frente em uma entrevista de emprego. Lembrando que, se você for querer trabalhar na área da radiologia, é importante também você estar vinculado a um conselho regional, que é o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia, que é aí subordinado à autarquia federal do CONTER, Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, pois você precisa ser um profissional legalmente habilitado, para quando chegar alguma fiscalização, você poder apresentar a sua habilitação e assim você garantir não só os seus direitos, mas também
todos os seus deveres como profissional em exercício de sua profissão. Uma coisa muito importante que é tratada aí na RDC de número 330 da Anvisa, para que você possa trabalhar ou operar equipamentos de radiologia, equipamentos radiológicos, é importante você ter mais e ser maior de 18 anos. Mas, se você começar a estudar antes desse processo, é importante que até a data do seu estágio, você já tenha aí mais de 18 anos, para que você possa estar dentro dos requisitos estabelecidos. Afinal de contas, para trabalhar na área da radiologia, a gente também tem alguns princípios que devem ser atendidos, como por exemplo a questão da proteção radiológica, para que possamos nos proteger com relação às aplicações das radiações ionizantes e não ionizantes. Bom, então se você aí quer saber um pouco mais de como trabalhar e do que é preciso com relação à área da radiologia, deixa aqui nos comentários a sua pergunta que a equipe do Radiologando vai ter a maior satisfação em respondê-lo. Lembrando que nas quintas-feiras nós estamos fazendo uma live para poder responder a sua dúvida ao vivo. Então, nos acompanhe no Instagram, tanto no @radiologando quanto no @igorjudoprof, pois lá a gente posta alguns temas, posta o que a gente vai estudar na live e assim você poderá tirar não só a sua dúvida sobre algum assunto específico, mas também aprender um pouco mais sobre a radiologia. Bom, este vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção e se você ainda não deixou o like no vídeo, tá perdendo tempo. Já curte o vídeo e já se inscreve no canal caso você não seja inscrito e nos acompanhe, pois toda semana tem vídeo novo aqui pra você aí, tá bom? Então eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!